Nossa, Ju, nosso programa hoje de política. Cara, eu tô tão cansada de política. Então, A gente vai ter que falar de política mesmo? foi o que eu tava pensando. Será que o pessoal já não tá tão farto, tão irritado assim? Ainda mais mulher na política? Então... Você vê mulher na política? Não Então, vejo, nunca. Que saco, e a gente vai fazer isso entrevistar mesmo. mais uma mulher na política. Mentira! Brincadeira. Mulher empoderada na política, sim. É importante a gente falar sobre política num papo mais leve, descontraído. Pra que todo mundo entenda e se sinta parte. Exatamente. É isso aí, gata. Então, Vamos arrasar. Você que é mulher fica pensando nessa toda essa correria, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é esposa e a gente é política também? Hoje nosso bate-papo muito legal vai ser com a Maria Giovana. Prazer ter você aqui. Ela é vereadora de Americana e ela vai falar um pouquinho pra gente. E a Ju, nossa parceira, né, Ju? Sempre juntas. E hoje nosso bate-papo é sobre a importância da mulher na política, né? Então até a gente estava conversando um pouquinho antes e a gente comentou, né? A mulher não vota na mulher. Inclusive em Americana é só você e mais uma mulher que são vereadoras. Exatamente. Fica com a gente, porque eu sei que quando a gente fala de política, a gente fala, que assunto chato, não quero saber disso, tô cansada de ver sempre a mesma coisa no Jornal Nacional. Nosso papo vai ser diferente. Muito diferente, né? Posso começar falando então? Fazendo uma pergunta pra você. Vou chamar você de Gi. Ótimo, fica à vontade. Gi, como que é ser mãe da Antônia, jovem, você tem 26 anos, tá nesse auê da política, como que é a sua importância, como que você se impõe Posso ali só acrescentar? dentro? Claro. E principalmente no momento que a gente vive hoje da política, que é diferente, Corrupta, né? De uma corrupção muito mais à mostra e que são coisas acontecendo muito importantes no país. Como é ser mulher nesse cenário todo? Olha, não é fácil. Imagino. Acho que não é fácil ser mulher em nenhum dos cenários, se a gente Sim. comparar aí com o que a gente já sabe da sociedade, que realmente tem os homens têm privilégios, né? Agora, fazer política, né? Então vocês falaram, e é verdade, eu falo que eu sou política, o pessoal corre, ninguém quer conversar. Todo mundo quer sair correndo, Às vezes eu né? tenho que fingir, não sou. Já criou eu só uma quero peste, conversar. né? Tipo, política. Eu não mordo, né? Eu falo pro pessoal. E como é importante, né? Eu sempre falo, a gente não pode negar a política. É o espaço que a gente tem na nossa democracia. Sim. E nós, que era o meu caso, que estamos insatisfeitos, que estamos cansados, a gente tem que pensar mesmo, ocupar esse espaço. O espaço vai estar lá. Ou a gente vai sentar lá na cadeira e levar as nossas questões, levar nossas opiniões, defendê-las, ou alguém vai sentar lá e vai fazer isso por nós, e é o que, na minha opinião, está acontecendo. Tem gente fazendo isso por nós, e nós, povo brasileiro, chegamos num momento falando, a gente não tá gostando disso. A gente não quer mais isso, Só né? que a gente tá indo pro caminho errado, a gente não tá gostando mais disso e E a tá se gente vira. afastando mais ainda. Exatamente, fala É. assim, é fácil, né, criticar, mas ninguém quer sentar lá, né? E não é sair nas Exatamente. ruas bater panela, né? Eu acho que é muito mais do que isso. Vem de uma Sim. educação dentro de casa, Exatamente. né? Que passa aí por participação, por se informar do que está acontecendo, porque não adianta só você assistir o Jornal Nacional, como eu brinquei agora há pouco, é muito superficial, a gente tem que se informar, saber o que está acontecendo. E o pior, né? As pessoas começam a divulgar aí um monte de coisa fake sem saber o que está acontecendo. Acho que o mal agora vai ser o tal do fake news, né? Sim, Como é. tem, e pra nós que estamos na política mesmo, assim, né, eleitos, tá muito difícil o cenário pra gente fazer política, que nem eu disse, as pessoas estão fugindo disso, mas política não é só ser vereador, ser deputado. Política é a gente estar envolvido com as questões sociais, conselho municipal, Sim. outras instâncias que a gente pode estar representado e liderando espaços. E eu sempre faço a defesa da mulher, da importância da gente, que eu já sei que é difícil, mas a gente arrumar esse tempo, colocar como prioridade e Que realmente legal. ocupar esses espaços.
Mas, Gi, conta pra gente, como que a mulher, então, ela pode ser mais participativa da política? Porque a gente estava falando agora há pouco que a americana tem o quê? Deve ter umas 100 mil mulheres, pelo menos. O número de eleitores eu não sei. Mas a gente tem 2 vereadoras. A mulher não vota na mulher, Não. mas ela quer ser representada. Como? Então, isso já começa no voto, né? Muito, eu falo muito isso. Infelizmente, até a cultura machista traz isso. A mulher é muito competitiva com a mulher. Sim. A gente sem perceber, e se a gente não tomar cuidado, a gente tá ali competindo beleza, competindo Tudo, né? Competências, competências no né? trabalho, muito mais com a mulher do que com o homem. E eu falo que isso até faz parte da nossa militância pessoal, né? A gente se conscientizar disso, e isso passa pelo voto. A mulher não se vê na outra mulher. E aí eu fico me pergunto, né, como não se vê? Porque a gente que carrega filho, trabalha, faz a tem uma história, jornada, né? Cuida da casa, Da vai pro família. trabalho. E pensar que não é importante ter alguém lá que pensa e sente o que a gente sente, é um pouco um contrassenso, mas Sim. mostra, pra mim só mostra como a cultura machista é forte e nos impõe Predomina, né, isso Gi? de uma maneira muito dolorosa para nós mulheres, né? Uma coisa é ter luta, outra coisa é a gente nem se reconhecer que é preciso lutar por esses espaços. E achar que não Exatamente. precisa ser representada, né? Porque a gente ouve muito discurso feminista, Uhum. mas que na prática não acontece. Não, eu falo muito isso. As maiores críticas do meu mandato, para vocês terem ideia, são de mulheres que se dizem feministas. Sério? E são críticas muito duras e pouco construtivas. Na maioria das vezes. E eu sempre falo, viu, vocês estão olhando o mandato dos outros vereadores? Vocês também não tem problema nenhum, né? A gente receber crítica construtiva, melhorar o mandato. Sim. Mas olha como isso é forte. Porque tem uma cobrança tão grande em cima da gente que tá tentando. Pelo bem, pelo mal, a gente tá tentando, né? Se estão gostando, não estão. Mas a gente tá ali, tá dando a cara a tapa. Que não é fácil, difícil, né, Gi? Não, E todos os dias até a gente ia perguntar, você é respeitada lá dentro? Como que é? Você tem que impor, às vezes a gente tem que dar uns A gente gritos. tava falando que a gente sofre preconceito até na padaria, né? sim. Na da padaria. É. Imagina dentro da Câmara, como Você que é sabe isso? que na minha época de campanha, algumas pessoas, e muitas mulheres falam, não, mas você com essa voz mansa não vai dar. Eu não Até estou a voz? E aí até Caramba! uma militância que eu faço junto de algumas feministas que me cobravam isso. Giovana, tem que falar mais firme, tem que ser mais forte. Eu falei, não. O nosso tom de voz é feminino. Nem por isso a gente defende menos os nossos ideais. Nem por isso eu tenho menos coerência. A gente então, não precisa se legal. masculinizar para ganhar respeito. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que eu tive que, inclusive, debater com muitas mulheres. Elas falavam, não, porque você vai ter que falar mais forte para se impor. Eu falei, não, defender a mulher é defender que nós somos femininas. Eu sou uma Exatamente. mulher Ai, feminina. gostei. Também. E eu vou falar desse jeito. É o meu jeito, E né? não sou menos, né? E a gente tá seguindo assim. Acho que devagar eu sinto que a gente tá conquistando, sim, através dos posicionamentos, da coerência do nosso trabalho, a gente conquista o respeito. Mas é sempre mais demorado. Eu digo que a Isso que eu te comparação é falo, sempre com o homem. quanto o machismo te atrapalha na sua atuação mesmo, até de aprovação de projetos. Eu acho que a gente sofre duas coisas fortes. Primeiro por ser jovem e segundo... Primeiro por Bem ser mulher, jovem, né, segundo Gi? por ser jovem. E isso sempre a gente tem que viver se provando. Sim. Eu sinto muito isso. Que assim, para convencer é sempre um trabalho dobrado. Eu imagino. A gente chega lá, mas algo que outros vereadores talvez convencessem ou conseguissem levar de uma maneira mais tranquila, a gente sempre tem que se provar. E eu acho que toda mulher que ouvir isso vai sentir isso na vida, né? Eu No imagino, trabalho, qualquer trabalho que seja. Qualquer a gente coisa, sempre tem né? que se provar mais e mais do que a média aí. E sabe, Só, eu só tava... uma, só uma desculpa. curiosidade, só Pode dentro falar. desse assunto. Lá dentro da Câmara, você tem o apoio das mulheres que trabalham lá? Tenho, a gente tem uma rede bem legal. E foi uma conquista, assim. As Eu mulheres imagino, que trabalham lá dentro, eu sinto que existe um respeito muito grande. Até mulheres que trabalham aí com outros vereadores, mas existe uma cumplicidade do que a gente ótimo, passa né? ali. Que legal. Eu já recebi, por exemplo, na Câmara, um vereador veio me falar que eu estava fiscalizando ônibus para ser encoxado. Jesus. Esse tipo de Gente, coisa. Como meu é que é? Deus! Você estava fiscalizando o ônibus para ser encoxado? Para ser encoxado. Eu já sei porque você está fiscalizando o transporte público. Gente, mas isso é pra ser terrível. encoxado. Tô ouvindo. Esse tipo de coisa. Então existe uma cumplicidade entre as mulheres, porque a gente tem... Bem, É pior mulheres, do que a gente precisa. imaginava.
essas coisas que a gente vê na internet, assim, vira e mexe, Que horror. acaba acontecendo gente. e a gente tem que ficar firme, né? Manter o propósito aí. Gi, depois dessa, a gente vai dar um break de 1 minuto e pouquinho, 2 minutinhos, pra vocês conhecerem os nossos parceiros e já já a gente A volta. gente volta no próximo bloco para falar sobre corrupção. Uh! E agora nosso momento merchan para agradecer nossos parceiros e amigos maravilhosos. Aqueles que acreditam na gente, começando por quem? Mercato Gourmet, da Cláudia Porteiro. O Rafael da IAR Fisioterapia. A nutricionista, nossa nutricionista querida Patrícia Anésio. O Guilherme, que judia da gente no CrossFit na Rovers. As lojas de roupa Maria Elvira e Kelly Patrícia. As Unhas Cariocas. A clínica de estética Vita Espaso. A farmácia de manipulação, a Cássia da Roberta. E a Tânia Semijoias, que inclusive hoje estamos com um presente da Tânia Semijoias para você. As regras da promoção, do sorteio, onde são, Tânia? Gente, segue nossa página no Instagram, que lá vai estar tudo explicadinho. Querida produtora, Maravilhosa. olha isso, gente. Quer pegar as duas, né? Cara, pra mim, mentira. Gente, Esse vai presente ser- pra você. Né? Esse vai Então, ser o tá colar. errado, vamos É, lá. arruma, Sim. né? Esse colar da Tânia Semijoias. Maravilhoso que a gente vai sortear. E nossos acessórios também são delas. E também temos o nosso querido João Casati, que deixa a gente sempre maravilhosa. Desde que a gente nasceu. Ó, esperamos vocês curtirem nossa página. E continue tá bom? curtindo o programa, segundo bloco. Vamos lá. E voltamos para o nosso segundo bloco. Como eu falei antes, a gente vai falar sobre corrupção. A Giovana é presidente da comissão que investiga o desvio de dinheiro do hospital. É isso, Giovana? Conta pra Exatamente. gente. Municipal de Americana. De Americana, Que a responsa. gente nem fale. Eu tô presidindo, né, uma comissão com mais 9 vereadores e a gente tem toda a responsabilidade de conduzir essas investigações, apontar os caminhos, coletar os depoimentos, porque nessa comissão a gente tem o poder de chamar pessoas para depor. Tá. E então a gente tem muita responsabilidade, porque que nem todo mundo fala, para não acabar em pizza. Sim, porque acaba, né? Se você não tiver muito cuidado, não tiver uma sabedoria para realmente conduzir e concluir os trabalhos, acaba, porque os depoimentos, um acusa o outro E fica sempre quer que não dê em nada, né? Sim. E eu tô bem contente, porque a gente já evoluiu a um ponto, a gente tem provas concretas de desvio de dinheiro, a gente já encaminhou existe. isso, existe. Vocês e encaminham. Aí você, como é que foi isso? Quanto tempo que vocês estão com a comissão? A gente abriu no final do ano passado, começamos a trabalhar mesmo em janeiro, em 15 de janeiro, se eu não me engano, logo após o Tá. recesso. Tem pouco parlamentar. tempo, então. Tem, É. E o processo disso, como que funciona? Agora, essa comissão, na verdade, a gente já vinha investigando isso como vereador. Então, a gente entendia que tinha algo errado, aquela coisa básica, tá indo muito dinheiro e o serviço tá muito ruim. Aí tem coisa, né? Aí tem coisa e não tem muito segredo. Acho Sim. que isso aí Todo mundo é- sabe que tem coisa, mas não sabe onde tá essa coisa. entrando muito dinheiro e tá tendo pouco atendimento. Essa foi a linha básica que a gente seguiu. A partir daí a gente já começou a coletar alguns documentos. E com isso a gente conseguiu evoluir, abrir uma SEI, que é uma comissão especial de inquérito, que precisa ter votos, é todo um Tá. processo complicado. Porque quando é essa comissão a gente tem mais poder. Poder de chamar pessoas para depor. Então a gente fica com mais poder que o vereador tem normalmente. Entendi. Porque você não está sozinha, né? Você não tá sozinho, tem demais vereadores. As perguntas que a gente faz sobre documentação, elas têm que chegar mais rápido para nós. Ah, então é o processo mais rápido. O processo mais rápido, porque há indícios de irregularidades quando a gente abre. Agora a gente já chegou num ponto aí com depoimentos que a gente conseguiu comprovar. Tinha médico que estava trabalhando 24 horas e 50 minutos por dia durante os 30 dias no mês. Poxa, Uau, mas aí então gente. ele tem um dia mais extenso que o nosso. Sim. Um dia mais, Não ser mais especial. extenso, Ele é. E o melhor é que ele foi depor e ele não sabia que ele estava trabalhando. Ah, então a não. gente mostrava Claro. as notas pra ele. Olha, você trabalhou Claro. isso. Ah, eu não sabia. Nunca sei. Ele chegou ao mês que ele ganhou 65 mil reais. Só
com um dos vínculos que ele tinha mais 2 vínculos. E a população sem atendimento. Sabe, eu fico pensando, e essas pessoas, será que dormem, gente? Eu fico pensando, é muito dinheiro por uma pessoa só, com tantas pessoas precisando realmente. E não é uma pessoa só, né, gente? Então, esse processo provavelmente Tudo ele indica envolve que outras. esse dinheiro voltava, então a gente deve pedir quebra de sigilo bancário. Nós encaminhamos tudo para o Ministério Público. A todo momento, eu tomei a decisão como presidente de encaminhar com cada indício de irregularidade comprovado, ao invés de esperar acabar a SEI. Porque a nossa ideia realmente é que a gente ganhe uma velocidade aí nos processos. Rápida. Então esse aí já fechou, já está comprovado, a gente já encaminhou. Sim. E a gente espera que os culpados sejam punidos. Sim, é isso que eu ia falar. Agora tem que aguardar pra essa punição chegar. Exatamente. E a gente torce pra que essa punição chegue rapidamente. Agora, o que eu acho importante deixar claro aqui, eu não sei se eu tô errado, se eu tiver, você me corrige, que não são todos os médicos, então a população não se revolte com os médicos do hospital, por favor. Porque a maioria ganha mal, sim. A maioria trabalha muito e ganha mal. Então a gente tá falando de uma parcela, né, que é corrupta e que é minoria. Eu gosto muito de falar isso na política, falar da política. Em todo lugar tem gente ruim, em todo lugar tem gente tentando se dar bem de maneira irregular, ilegal, em todo, no público, no privado, nos médicos, no enfermeiro, no professor, engenheiro, enfim, macro, não né? tem profissional, são pessoas, nós somos seres humanos, então todas as profissões, e a gente tem que saber disso, né? Porque virou uma coisa assim, o servidor público, o político e são as pessoas, o único mal dessa sociedade. Sim, não é bem por aí. Então, as pessoas estão assustadas, né? É importante a gente ter muita calma nessa hora, né? Que é complicado mesmo. Gi, eu entrei no seu site e vi que você tinha um carinho muito especial pela Marielle. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre ela. Assim, eu acompanhei muito pouco, mas é uma pessoa muito querida. Foi uma perda muito grande e que sensibilizou o mundo inteiro. Nem fale. A Marielle, vereadora do Rio, ficou infelizmente famosa por conta do seu assassinato. Sim. E Sua a gente execução. foi executada, tudo indica que politicamente, né? E eu falei ainda, nossa, é muito maluco essa história de internet, porque eu e a Marielle, a gente trocava mensagens pelo Instagram, eu era uma seguidora dela. Que legal. Contei que era vereadora e a gente trocava algumas ideias nesse processo. Eu sempre falava, que legal que você tá fazendo aí, enfim, trocava figurinhas, colegas de profissão, vamos dizer, né? Não é uma profissão política, mas colegas aí do cargo. Porque e com você objetivos fala, parecidos, né? Que ela te inspirava bastante, né? Bastante, porque a atuação numa grande cidade como o Rio de Janeiro trazia outros movimentos, né? A gente tem consciência do nosso papel em Americana e a gente sabe o quanto que a gente consegue fazer aqui ou não, o quanto que as pessoas aqui já estão capazes de aceitar. Então lá no Rio, São Paulo é outra dimensão. Nossa, totalmente. E a gente ficou muito chocado, né? Eu fiquei muito impactada. E assustada, né? A gente imagina você na mesma... E eu falei, né? que loucura, né? A gente já tinha uma intimidade, nem mesmo conheci ela, nem mesmo tive a oportunidade de realmente conhecer pessoalmente. Mas a gente tinha uma conversa, uma amizade, assim... E ficamos muito impactados, fizemos todo um movimento também de não deixar esquecer isso, não passar como se isso fosse normal. Algo que a gente achou muito ruim, que falaram que ela estava sendo vítima, inclusive, dessa violência que assola o Rio, mas ela mesma era contra essa intervenção que estava acontecendo. E foi uma loucura, né, o caso todo, assim, a opinião pública, alguns a favor, outros ao contrário, e a gente ouviu coisas absurdas, do tipo, é só mais uma morte, entre tantas. Gente, não foi só mais uma morte, não né? é mais uma morte. A gente era uma pessoa que representava mulheres e uma periferia muito carente, e que tinha projetos maravilhosos. E não pode ser só mais uma morte, porque não foi um assalto, não foi um crime, foi uma execução política. E as pessoas nem conhecem ela, assim, tanto pra falar tanto mal da pessoa, né? Fiquei muito impressionada como a gente tá andando em caminhos perigosos aqui no Brasil. Eu sou muito contra a polarização, a política é a arte do diálogo. E como isso da Marielle trouxe isso à tona de uma maneira muito forte, brutal, muito doída. E muito contra nós mulheres, né? Sim, porque muito. ter uma representante mulher
mulher já é Difícil, você sabe muito disso, já é uma coisa desafiadora para a política pública, né? E principalmente para os homens. Agora, E aí tem uma mulher atuante e que está a Batalhadora, favor da guerreira, minoria, né? Porque ela era a favor da minoria. Então isso, as pessoas falam, ela defendia bandido. Não é verdade, a gente sabe que não é justamente isso. a morte de quem defendia e dava voz às pessoas que morrem todos os Exatamente. dias, né? Exatamente. E não tem essa visibilidade. Então é um contrassenso esse tipo de crítica que ela recebeu Sabia. injustamente, né? Depois de realmente ser executada, enfim, ela e o Anderson, que era da equipe dela. A gente não pode esquecer dele também, né? Também, que acabou fazendo. Só que ela é uma mulher de 46 mil votos. Sim, negra, uma influência né? importantíssima. maravilhosa. Então, que recado estão nos mandando, sabe? Foi o que a gente pensou muito. Que recado foi esse? Né? Agora, se quiseram calar ela, levantaram uma bandeira muito maior. Sim. Né? E eu acho que é um legado que ela deixa que a gente tem que aproveitar. Né? A gente Sem como dúvida. mulher e você mais ainda. Na política, na política, nos representando bem. Que responsabilidade. Mas a Marielle, a luta dela segue, nos inspira. Que bom, né? A gente tem que ser forte por ela, Sim. por todos que acompanhavam o trabalho dela. E o que ela representava, que é ser forte pelas mulheres. Marielle, acima de tudo, vinda da periferia, uma mulher negra, pobre, lésbica. Então, tudo isso que ela representava muito potente. Muito. E quiseram calar tudo isso e a gente tem que dar a nossa resposta. Sim. Que é não vamos Não nos calar. Não exatamente. vamos. Gi, eu agradeço por você ter vindo aqui com a gente, bater um papo. E também queria que você desse um recado para esse monte de mulher. Sempre bom. Eu agradeço vocês. Muito, muito bom falar com duas mulheres incríveis. Que bom. Interessadas na política e, É muito e de bom uma a gente maneira aprender. leve. Sim, A gente precisa falar de política. Sim, e eu acho que o recado tem que ser isso aí mesmo. A importância da gente falar de política, aprender a falar de política de maneira leve, ela não tem que ser pesada. Ela não precisa ser chata. Não tem que ser um fardo, Exatamente. não tem que ser aquela conversa que todo mundo quer fugir porque vai dar briga. Fala que Saber política a gente não se discute, né? Mas a gente dialogar, conversa. Eu falo que política é a arte da gente entrar em consenso pro bem comum. A gente tem uma opinião aqui, a outra ali e fala tudo bem, mas onde a gente quer chegar, que caminho do meio a gente vai seguir para isso. E a gente tem que estar falando isso, tem que falar para as mulheres, nós que já estamos aí conscientes das nossas dificuldades, da nossa luta, a gente tem o dever de levar isso para as mulheres todos os dias. Eu falo que a luta é todo dia. Quando você para na padaria Exatamente. e você fala com aquela mulher que não tem consciência do que ela vive, você conversa um pouco com ela e ela acaba abrindo a mente dela, acaba buscando novos caminhos. É gostoso, né? Eu gosto muito de fazer política assim, né? Em cada cantinho que a gente para, a gente conversa um pouquinho, vai... Você sabe que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa. Nós, mulheres, temos que empoderar as outras mulheres. Então, a gente não pode deixar isso morrer, ou até mesmo o que a gente comentou. A gente não pode ser inimiga da mulher. A gente tem que unir. Lembrando que esse ano a gente tem eleições. Sim, exatamente. Né? Então, quando você for eleger aí seu candidato ou candidata, pensa bem. Com carinho. Pesquisa, procura. E se for uma mulher, pensa que a gente precisa ter mais mulheres para nos representar. Sim. E um recado importante só que eu tenho feito de militância mesmo, o voto nulo não anula a eleição, então a gente tem que votar, escolher, dar uma chance. Eu sei que às vezes é chato, mas não é perder tempo, sabe? É realmente, né, a gente se esforçar para buscar direito. Um candidato. Gente, estuda um pouquinho, faz o dever de casa, né? Exatamente. Depois a gente não adianta cobrar algo que você não se empenhou, você tem quem né? cobrar. Se você sabe em quem você vota, você tem quem cobrar depois. Exatamente. Gi, obrigada. Obrigada a você. Boa sorte, muito boa obrigada. sorte nesse cenário. A gente conta com a sua representatividade mesmo. Que bom, muito obrigada. Foi muito bom o nosso papo. Esse papo tem que continuar, né? A gente pode marcar outras vezes. vezes. A gente marca várias vezes. Quantas forem precisas. Que delícia. Gente, inscreve no nosso canal, curte nossas páginas das redes sociais, que tem sorteio e muitas novidades. Obrigada e até a próxima. Até o próximo. Tchau.